Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores e senhores vereadores, senhores deputados, cidadãos e cidadãs. Recordar e honrar as vítimas do Holocausto é um dever de todos nós. E hoje é mais importante do que nunca. Num contexto internacional em que persistem discursos de ódio, conflitos e ameaças à democracia, a memória do Holocausto funciona como um alerta permanente. Defender os valores da dignidade humana, da democracia, da justiça e da liberdade continua a ser vital para garantir que atrocidades como as do passado nunca mais se voltem a repetir. O Holocausto foi o maior genocídio cometido no século XX, cuja dimensão e significado não pode ser ignorado e deve ser recordado. Há que honrar a memória das vítimas, combater a negação histórica e promover a educação como instrumento fundamental para prevenir crimes contra a humanidade. Devemos recordar os 6 milhões de judeus que foram assassinados apenas por serem judeus, de todas as idades, profissões e nacionalidades. E nunca devemos esquecer a dolorosa verdade de que as famílias judias que procuravam refúgio foram recebidas com indiferença, fronteiras fechadas e barreiras burocráticas, como recordou este ano António Guterres na celebração este ano da memória das vítimas do Holocausto. Devemos também recordar outras vítimas do nazismo perseguidas por ódio racial, como cerca de 500 mil de ciganos de etnia Roma e Sinti, que foram igualmente liquidados nas câmaras de gás. O Holocausto fez parte de um conjunto de assassinatos em massa que atingiram outras populações, como 70 mil pessoas com deficiência física ou psíquica, cerca de 10 mil homossexuais, centenas de testemunhas de Jeová e inúmeros outros grupos perseguidos, de acordo com os números referidos por Irene Pimentel no seu documentado livro do Holocausto. Se houve outros grupos humanos que foram alvo de assassinato em massa, não podemos abafar o caráter central do Holocausto, a liquidação sistemática das comunidades judaicas por parte dos nazis, que foi promovida em massa de forma organizada e planificada, utilizando todos os meios à disposição, incluindo novas tecnologias para liquidação física. Mas evocar o Holocausto exige de todos nós o reafirmar que o antissetismo, o negacionismo e o ódio racial, a xenofobia, o racismo e todas as formas de discriminação racial são incompatíveis com uma sociedade livre, justa e plural, assente no respeito da dignidade de todos os seres humanos. Mas o antissetismo e o nazismo não extinguiram com o julgamento de Nuremberg e isso obriga-nos a estar atentos e vigilantes ao reaparecimento do antissetismo, ao propagar do negacionismo o reaparecimento de grupos neonazis. Como afirmou o juiz Robert Jackson na abertura do julgamento de Nuremberg, cita este ano por António Guterres, estes prisioneiros representam influências sinistras que permanecerão no mundo muito tempo depois dos seus corpos se transformarem em pó. Mesmo entre nós, no decurso da Operação Irmandade, desencadeada pela Polícia Judiciária através da Unidade Nacional contra o Terrorismo, tomámos conhecimento da existência de uma organização criminosa que dotava e difundia a ideologia nazi inerente à cultura nacional socialista e extrema-direita radical e violenta, perseguir e coagir minorias étnicas e designadamente imigrantes. Recordar o Holocausto é um aviso sobre o caráter destruidor do ódio racial. É importante recordar o exemplo dos que, com prejuízo da sua vida pessoal e profissional, colocaram à frente de tudo o respeito pela dignidade dos outros seres humanos, diplomatas que desafiaram ordens e emitiram vistos que salvam vidas, como Aristides de Sousa Mendes, Carlos Alberto Sampaio, Alberto Teixeira Branquinho, ou outros que esconderam judeus perseguidos, como Monsenhor Joaquim Carreira. São diferentes os documentos hoje sujeitos à apreciação, na forma como abordam a memória do Holocausto, no que sublinham e no que propõem. Mas todos estão animados pelo respeito pelas vítimas e pela afirmação da dignidade de todos os seres humanos. Devemos saber privilegiar o essencial e, por isso, votá-lo-emos a todos positivamente. Isso é verdade sobre o passado às novas gerações e educá-los no respeito à dignidade de cada ser humano para enfrentar o antissetismo, o racismo, a xenofobia e todas as formas de ódio e discriminação. O essencial é ensinar às novas gerações que, como se afirma no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Obrigada.